Você quer identificar uma mulher que ela anda de conformidade com o Espírito Santo de Deus, que ela tem o Espírito Santo de Deus na vida, e você quer também saber que aquela que não tem o Espírito Santo de Deus na vida, é fácil de você conhecer e é fácil de você saber. Só bastou você observar a maneira da pessoa viver e a maneira da pessoa se comportar. A mulher de Deus que tem o Espírito Santo de Deus na vida e tem temor a Deus, ela não anda de qualquer jeito, ela não se comporta de qualquer jeito. Agora, aquela que não tem, ela se porta de maneira diferente. Veja bem, a mulher de Deus, ela jamais vai colocar vestes curtas, acima do joelho para ela andar na rua e nem na igreja. Ou seja, por quê? Porque ao sentar, ela vai saber que aquela roupa vai estar mostrando o fundo dela. E ela não vai se sentir bem, então ela não vai nem comprar, ela não vai nem pensar em usar aquele tipo de veste. Vestido muito justo no corpo, mostrando o detalhe, mostrando a marca da calcinha. Ela também não vai vestir, uma calça leg, dizendo que vai para uma academia ou fazer uma caminhada, para ela mostrar o detalhe do corpo dela, ou seja, o tamanho das partes íntimas, de trás e da frente, e o torneado das coxas. Ela não vai fazer isso. Por quê? Porque ela sabe que se ela fizer isso, ela quer chamar a atenção. Ela sabe que o Espírito Santo de Deus não vai se agradar dessa postura dela. Então ela não vai se sentir bem, porque ela vai saber também que ela, ao andar assim, ela está querendo chamar a atenção de quem? Dos homens. Porque uma mulher, quando ela se veste dessa forma, ela quer chamar a atenção do homem. Não é de outra coisa. Então ela está com o espírito da sensualidade na vida dela. Ela não está com o Espírito Santo de Deus. Aí ela vai andar na rua, o ímpio que está ali, o pecador que está ali já precisando ouvir a mensagem, uma palavra, para poder ele se sentir motivado pela palavra de Deus. Ele vai olhar para essa irmã, que se diz irmã entre aspas, e vai desejar, porque ele vai estar olhando o tamanho das partes íntimas. E o que tem de mulheres aí, dizendo que é serva de Deus, falando que é cristã, andando desse jeito, não é brincadeira. E elas andam como se nada tivesse acontecendo, como se fosse normal. Mas por que elas acham normal? Porque quem não tem o Espírito Santo de Deus, quem não tem temor a Deus, para ele tudo é normal. Tudo é simples. Ele não acha que aquilo ali é nada demais. Então ela anda dessa forma. E aí o que tem de mulheres assim não é brincadeira. Isso inclui mulher de pastor, dirigente de círculo de oração, irmãs de círculo de oração, muitas pessoas de dentro da igreja. Isso é mau testemunho, porque as pessoas que não são evangélicas, elas observam a vida do crente, elas observam a vida da mulher de Deus e do homem de Deus. Que maneira eles vivem, tanto nas vestes, na aparência, quanto também na maneira de viver, na maneira de se comportar. Porque também não adianta se vestir bem, com a roupa comprida, andar sem maquiagem, sem brinco, sem batom, mas ser uma irmã da língua grande, fofoqueira, semeadora de problema, que compra e não paga, que ela dá mau testemunho espiritual. Então não adianta também, tem que ser as duas coisas, tanto o interior como o exterior da pessoa tem que dar bom testemunho, porque através do meu testemunho eu também posso ganhar almas para Jesus. Porque a pessoa que vai ficar olhando a minha maneira de ser, ela vai desejar ser também dessa forma. Mas existe tantas dentro da igreja, tantos homens que se diz homem de Deus e mulheres de Deus, que estão
escandalizando, ou seja, já escandalizaram a obra do Senhor, com tantos maus testemunhos. E essas que andam assim, elas ainda se aborrecem, se zangam quando tem alguém que é levantado pelo Espírito Santo de Deus para falar a verdade. Elas não gostam, elas não dão oportunidade na igreja. E se dela dá uma vez, se a irmã for falar sobre vaidade, sobre veste, elas não dão mais oportunidade, o dirigente não dá mais oportunidade, o pastor não dá mais oportunidade. Sabe por quê? Porque isso vai afetar a esposa, vai afetar a filha, vai afetar o filho, e eles não dão mais oportunidade, porque eles não pregam mais sobre isso. Hoje em dia não é pregado mais sobre isso. Nos cultos de doutrina, ninguém vê mais esse tipo de pregação. Ninguém escuta mais ninguém falar sobre vestes, sobre maquiagem, sobre brincos, sobre cordão, sobre pulseira, sobre unhas postiças, né? Unhas pintadas. Ninguém fala sobre isso, porque as irmãs todas estão assim. E aí elas não aceitam, elas dizem que isso é usos e costume. A desculpa é usos e costumes, sabendo que não agrada a Deus. As vestes do nosso Senhor Jesus, elas são santas. Se as vestes do nosso Senhor Jesus é santa, por que a minha tem que ser devassa? Por que a sua tem que ser devassa? Se isso comete pecado, se é coisas que o mundo oferece, você pode se vestir decente, não veste porque não quer. Porque a Bíblia fala sobre as vestimentas, fala sobre as joias. Também temos que dizer assim, não estuda a Bíblia, diz, não tem não, a Bíblia não fala sobre isso e tal. Fala, sim senhora, né? Não estuda a Bíblia, e se estuda, mesmo assim faz do mesmo jeito, porque tem muitas que conhecem, sabem que tem, mas mesmo assim querem andar nos prazeres da carne. São carnais, não são espirituais. Depois estão lá na frente louvando, cantando, pregando, dirigindo o trabalho de círculo de oração, se fazendo que é uma mulher cheia de Deus. Agora só que elas não me enganam, né? Se não engana a Deus, imagine, eu não me engano também com essas pessoas. Se não tem postura de uma serva de Deus, para mim, não é serva de Deus. É mulher que vive dissolutamente de conformidade com a carne. Olha o que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 3, diz assim, ó. E o versículo 3 diz assim, ó: o enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos e no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes. Aqui também, em 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 9 diz assim: da mesma sorte que as mulheres se vestem em trajes decentes, se ataviem com modéstia e bom senso. Na Bíblia de vocês aí pode estar numa outra versão, mas dá no mesmo. Não com cabelos frisados e com ouro ou pérolas ou vestuários dispendioso, porém com boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui também em Apocalipse, aqui quando João teve a visão, Jesus deu esta visão a João lá em Patmos. E João diz assim aqui no versículo 2, diz assim, versículo 12, Apocalipse capítulo 1 e o versículo 2, diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 catiçais de ouro, e no meio dos 7 catiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ler aqui só até essa parte aqui. E cingido pelo peito com um cinto de ouro. Aleluia, louvado seja Deus.
E olha se aqui no capítulo 14 diz assim: a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã. Tem irmãs aí tão vaidosa de uma forma que elas cortam o cabelo, acha que não é uma vaidade, que não é pecado. Elas usam maquiagem, brinco, pulseira e acham que tudo normal. Elas pintam o cabelo para esconder o branco do cabelo. E, mano, não vai adiantar você pintar o seu cabelo mais cedo ou mais tarde, o cabelo branco vai aparecer. Isso é vaidade. Ai, irmã, mas a gente tem que andar arrumada. Sim, mães. Você pode andar arrumada, cheirosinha, com uma roupa decente. Não precisa você encher sua cara de maquiagem para você ficar bonita, não. Você tem que ter sua beleza natural. Você não precisa passar uma tinta para você andar com seu cabelo arrumadinho, bonitinho, não. Mas não precisa, tá? Então tem muitas aí vivendo desta forma. Isso também é o homem. O homem também é vaidoso. Tem homem que anda aí de calça apertadinha, aí tem homem até que anda com colazinho, pulseirinha. Para ele é normal, né? Então também anda com a vida toda bagunçada na casa, com a família, né? Anda de todo jeito. Então eu não vou falar de todo aqui porque o vídeo vai ficar muito grande. Que aqui o objetivo é falar sobre veste, sobre maquiagem, sobre brincos, né? Então e sobre pintar unhas. Eu posso arrumar minhas unhas, tirar a cutícula, eu posso limpar minhas unhas e deixar ela bonitinha. Mas não é necessário eu passar esmalte, né? A gente tem que ser imitador de Cristo, não do mundo, né? A palavra diz assim: sejam imitadores de Cristo. Mas hoje muitos dentro da igreja estão imitando as pessoas e as pessoas que não têm Jesus e o mundo. Porque esmalte, unha postiça, isso não ficou para cristã, não ficou para serva de Deus que tem temor a Deus, tá bom? Então, minha querida, você quer mostrar que você é uma serva de Deus? Mude a sua postura, a sua maneira de viver e viva de maneira correta, tanto no interior como no exterior, tá bom? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Até o próximo vídeo, melhor dizendo, se assim Deus permitir.